Vamos dar início a mais uma live de uma aula que hoje é Crendo em Deus Pai. A meditação do texto bíblico é em Deuteronômio 6, do 1 ao 5 e Lucas 3, 21 ao 22. Estes, pois, são os mandamentos dos estatutos e do juízo que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Lucas 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A meditação é: Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. João 8:54. Vamos aqui para o início de mais uma aula. Vamos com a introdução de hoje, essa lição. O primeiro artigo do credo apostólico inicia com o verbo creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este artigo reproduz a maneira que a Bíblia revela Deus aos seres humanos e a verdade que os cristãos creem ao longo da história da Igreja. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é Pai, Ele é o Criador do céu e da terra. O Deus que a Bíblia nos apresenta interage com o ser humano, necessitado de sua graça salvadora. Esse Deus Todo-Poderoso, que em essência é inatingível e habita em lugares altos, inclinou-se para a raça humana e revelou-se para todos quanto desejarem conhecê-lo para sempre. Hebreus 1:1. Sobre Deus, o Criador de todas as coisas, estudaremos nesta lição. O ponto 1 primeiro tópico dessa lição vai dizer: o Deus Altíssimo. 1.1. Deus e divindade. As pessoas da mais diferente cultura clamam por uma divindade. Inconscientemente, o ser humano tem necessidade de buscar resposta em outra fonte para as suas crises existenciais. A ideia de que estamos soltos neste mundo, sem qualquer razão coerente que nos dê sentido à existência, é devastadora para o ser humano sem Deus. Assim, a pessoa humana peregrina por essa terra em busca de explicações para o sentido da vida. Por isso, inventar divindade que preencha o vazio do sentido da vida tem sido saída para muitos. Então, aqueles que não possuem a presença de Deus, não acreditam no Deus único, Deus Criador, ele acaba criando outros deuses para a sua vida, para preencher aquele espaço vazio, aquele espaço que ainda arde no peito, aquilo que você ainda fala assim: qual é a razão de eu estar aqui? Então, se você tem essas dúvidas, qualquer outra dúvida da sua razão, da sua existência, por que você passa por isso ou por aquilo, só pergunte a uma pessoa, não precisa inventar outros deuses, somente faça o seguinte: acredite em Deus. Convide Deus para morar dentro da sua casa e para ser o seu amigo e conselheiro. Deus não precisa de uma forma para a gente fazer uma forma,
como muitos têm feito com com as mãos humanas, ou fazem de pedra, de madeira, ou inventam foto, desenho, mas não, Deus não precisa disso. Deus só precisa de ser seu amigo, que você convide-o para morar em sua casa, que você vai ver como sua vida vai mudar. Antigamente, os deuses tinham rosto, braço e eram produzidos pelas mãos humanas, pois o reflexo do sentido da vida, idealizado pelo ser humano, estava representado na figura dos deuses das mitologias. Contemporaneamente, os deuses são produzidos não mais pelas mãos, mas pelo coração humano. Zeus, o deus grego, deu lugar ao dinheiro. Afrodite, a deusa do amor, na mitologia grega, deu lugar ao prazer, pelo prazer. A sociedade moderna é vazia do significado e só encontra a felicidade através dos deuses principal do panteão moderno, o consumismo. Então nós vamos ver aqui, como eu já estava falando, os deuses daquela antiguidade eram produzidos por mãos humanas. Se nós formos no museu, vamos ver vários deuses produzidos, várias estátuas de deuses produzidos pela mão humana. As pessoas acreditavam em Zeus, Afrodite, algumas até hoje, de repente acreditam, só que os deuses agora mudaram. Como aqui a lição está falando, o Deus agora, o Deus maior é o Deus do dinheiro, é o consumismo. O quanto mais você consome, mais você adora esse Deus, porque quanto mais você tem dinheiro, mais você quer gastar. É isso que acontece. Eu não estou falando que a gente trabalhar, ganhar o nosso dinheiro é errado. Não, não é. Mas é a ambição somente pelo dinheiro. Existem pessoas que trabalham 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não tem vida, como uma colega minha fala, não tem vida social. Só trabalha, não passeia com a família, não procura nem a Deus. A Deus. Então a vida deles é vazia, porque hoje eles estão trabalhando para ganhar o dinheiro, para que lá no futuro eles pensam que vão usufruir para gastar. Mas trabalhou tanto que não viu, ficou velho, não gastou e vai ter que gastar às vezes com um remédio. Por quê? Porque trabalhou e adoeceu, não soube aproveitar, não soube descansar. Então, descansa um pouquinho. A vida não é só trabalho. Existe um dia de descanso. O próprio Deus nos ensinou isso. E depois que Ele criou o mundo, Ele descansou no sétimo dia. Então, descansa um pouquinho. Não trabalha que nem uma máquina, não, que até a máquina ela cansa. 1.2 vai falar incognoscível. O Deus apresentado nas Escrituras Sagradas não pode ser inventado pela mente nem pelo coração de ninguém. Nem podemos nos relacionar com Ele à base de dinheiro. O Deus da Bíblia suplanta o desejo do coração humano e não se coaduna com a imaginação da mente humana. Os pensamentos do Deus Altíssimo são diferentes dos pensamentos dos homens. Isaías 55:8. Este, por vez, não acolhe a manifestação divina nas coisas mais simples da vida. Nesse aspecto, o Deus da Bíblia é incognoscível, o que não se pode conhecer. Ele é diametralmente oposto a tudo que o ser humano faz e age de modo que o pensamento humano não pode exauri-lo ou compreendê-lo. Por isso o homem, por si mesmo, não pode conhecer a Deus. Pois quem pode compreender o Deus Trino? Pessoas simultaneamente unidas e trabalhando conjuntamente em favor do homem e do mundo como uma verdadeira comunidade. Não tem aqui como eu querer explicar Deus. Não tem como a gente explicar Deus. Deus é imensurável, Ele não foi criado, pelo contrário, nós que fomos criados pelas suas mãos. Não tem como a gente ficar inventando para explicar a essência do Senhor. É a gente viver a essência do Senhor naquilo que Ele deseja. Os seus pensamentos não são como os nossos. Muitas das vezes a gente vai ter uma vontade, a gente gostaria de ser algo, ter algo,
mas Deus tem um pensamento diferente para a nossa vida. E creia que esse pensamento diferente que Deus tem para a nossa vida é bem melhor do que os nossos pensamentos. Porque muitas das vezes a gente quer ir para a direita ou para a esquerda e Deus quer que a gente fique. Deus quer que a gente ande e a gente quer ficar. Então, traga Deus para a sua vida. Não tente o explicá-lo, mas deixe que Ele entre e faça a vontade dEle em sua vida. 1.3. Ele prova a si mesmo. Deus é incognoscível, insondável e fora do alcance do ser humano. Por isso Ele se deu a conhecer ao ser humano. Só podemos conhecê-lo pela única e exclusiva iniciativa dele mesmo. Mateus 16, 17. Sendo quem é. Êxodo 3,14. Faz e age. Êxodo 4:1, 17. E 1 Timóteo 6,13. Qual é a razão de alguém tentar provar a sua existência? Deus por si mesmo e por intermédio das Escrituras e de variada experiência de pessoas simples, prova, sem desejar provar alguma coisa, porque Ele não precisa. O que é o Deus vivo, presente que age e se dá a conhecer? Êxodo 3,14. O advento do seu Filho Jesus Cristo é a expressão máxima desse plano divino, em que Deus se revela à humanidade. Hebreus 1:1. Quão maravilhoso é o Deus altivo! Não tem como nós explicarmos a Deus, não tem como a gente querer falar, provar que Ele existe. Como eu quero provar que Deus existe? As Escrituras Sagradas estão aí, falando de quem era Deus, como Ele criou o mundo, com o cuidado que Ele teve para criar cada coisa, cada ser, quando Ele cria os céus, os animais, o próprio ser humano, o cuidado que Deus teve para criar todos nós. Tudo que existe no mundo, tudo que existe. E como nós conhecemos, provamos a existência de Deus, o único jeito de provar é através da palavra dele. E Ele manda o seu Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, para viver como homem, como nós, para provar que a prova maior do que essa não existe. Não existe essa prova maior do que essa. A existência de Deus é somente crer e permitir que Ele faça na sua vida. Quantas experiências nós tivemos? Eu tive uma. Com 2 anos de idade eu comi uma cartela de diazepam, pensando que era bala. Para muitos, a pessoa morreria. Ou a pessoa teria sequelas. E olha eu aqui, não tive sequela, sobrevivi. E olha eu aqui dando esse testemunho para vocês. Isso é a existência de Deus na minha vida. Então quer dizer que aquele que tomou e morreu, Deus não existia na vida. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você for procurar, existem muitas pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E vai te mostrar através da vida dela a prova que Deus existe. Não quero ficar provando para ninguém não. Mesmo se alguém te perguntar, deixe de perguntar, fala, vai procurar. Vá lá, ora, que você vai ver que Deus existe. Amém, irmãos? Hoje eu termino essa lição aqui, amanhã eu dou continuidade. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.